Se você tem um Instagram ou qualquer outra rede social, plataforma assim, você está se colocando em uma situação onde você provavelmente é quem vai perder. E por quê, gente? Porque o Instagram, que é uma rede social, o YouTube mesmo, que não chega a ser uma rede social, mas assim, é uma plataforma e foi criada para te fazer ficar aqui o máximo de tempo possível. Então pense assim, quando você tem uma rede social, tem o YouTube e não quer ficar perdendo seu tempo lá, você vai estar meio que lutando contra algo que foi feito, assim, planejado com muito esforço para te fazer ficar nisso. Então, assim, são aplicativos que vai ser muito difícil você entrar e não acabar caindo no jogo deles e ficando mais tempo do que queria. Então agora você aí tá pensando, a solução então é desinstalar as redes sociais? É desativar o YouTube? E minha resposta é assim, um depende. E é um depende de muitas coisas e eu vou te explicar. Primeiro, eu acho que é um depende se, assim, você como eu, não, teve uma época que eu tinha Instagram. Pra quem não sabe, assim, eu não tenho Instagram agora. Na verdade, às vezes eu entro pelo Chrome por uma conta falsa. Geralmente eu entro pra ver quando alguém que eu gosto, assim, liberou uma aula grátis dos cursos deles. E aí eu vejo. Só que, assim, também não é um negócio todo dia e não é um aplicativo que eu tenho baixado. Então fica bem mais difícil eu acabar caindo na tentação e ficar lá no aplicativo por mais tempo do que eu queria. E teve uma época que eu tinha um aplicativo baixado e aí eu acabava ficando mais tempo do que eu queria, não era algo que eu gostava. E aí eu decidi desinstalar, porque pra mim não fazia sentido ter o Instagram. Eu acho que não trazia nada de bom. E aí a gente entra no negócio lá que eu falei do depende. Porque assim, tem pessoas que assim o Instagram não vai trazer nada de bom pra você, ou você literalmente nem gosta muito da plataforma, você geralmente só vê lá pra tá lá, sabe? Pra ficar assistindo uns vídeos. E talvez você tenha percebido que isso não te faz bem. E aí não tem muito do que a gente discutir. Esse tipo de pessoa que realmente não ganha nada no Instagram, geralmente você costuma ficar mais triste quando entra. Tem até um estudo que mostra sobre isso. E aí eu não aconselho que você tenha um Instagram. Se você percebe que sua vida fica melhor sem, eu super aconselho você ficar sem. Não tem pra que você ir lá e ficar se arriscando, porque é feita pra isso, você provavelmente vai acabar ficando mais tempo do que você queria. E aí também tem o caso das pessoas que gostam do Instagram, e a gente vai entrar nesse ponto, só que bora voltar um pouquinho nessa pessoa que não gostava do Instagram e desinstalou e começou a vir aqui ficar só no YouTube. Talvez essa pessoa comece a ver shorts, aí fique viciado no YouTube como se fosse uma rede social, como se fosse o Instagram, e não muda nada por causa de um problema maior. Porque pensa, gente, eu tenho uma visão que, assim, quando você acaba passando muito tempo nas redes sociais, é que tem algo de errado com a sua vida. Ou você não tá gostando, ou tem alguma coisa atrapalhando, ou sua vida tá desinteressante. Porque tá tão desinteressante que aí você tem que ficar vendo a dos outros que você acha melhor, mais interessante, para se distrair. Então é um problema que não é necessariamente as redes sociais que é um problema. Às vezes o jeito que você tá levando sua vida, como que ela tá, que tá sendo o problema, que tá sendo o que te faz ficar horas e horas vendo a vida de outras pessoas. E aí esse foi o meu caso, eu desinstalei o Instagram, só que é um tempo faz bastante tempo assim, eu tava viciada aqui no YouTube. E aí por isso que eu te falo que é um problema maior, porque minha vida costumava estar meio bagunçada, eu não tava tão focada assim nos meus objetivos, eu não tava tendo tanta esperança, tanta fé assim de que realmente eu tinha algum potencial. Então eu acabava vendo mais o dos outros, me distraindo, não fazendo algo, não começando a botar em prática. Então, gente, meio que a minha solução que realmente me ajudou não ficar viciada nem no Instagram, nem nos shorts daqui, foi prestar atenção na minha própria vida e perceber o porquê que eu olho mais a vida dos outros do que eu fico criando, gastando meu tempo criando uma vida que eu mesma gosto. Por que eu tô ficando tanto tempo nesse aplicativo? E aí é você mesmo perceber os motivos, porque não dá pra mim vir aqui e te falar qual é o motivo, porque cada pessoa é cada pessoa. Talvez seu motivo seja que você tá ficando mais vendo a vida dos outros porque você se compara demais, você não bota fé em você mesmo, aí você fica vendo a vida dos outros. Você nem sequer vem pra sua vida assim e começa a botar em prática porque você não tem esperança que vai conseguir alguma coisa, você não tem uma autoconfiança, você não acredita que você realmente tem um potencial e tem como fazer dar certo. Então, gente, nessa parte aqui eu acho que já não tem muito o que eu falar. Você tem que se observar aí e perceber o que te faz ficar tanto nas redes sociais. Observa também o que você assiste, o que você tá caçando lá que você não tá achando em sua vida. E aí é uma auto-observação, assim. E aí tem uma coisa que eu acho importante te falar aqui, que eu falei no começo do vídeo, que plataformas como o Instagram, redes sociais, qualquer uma, assim, elas são criadas para te fazer ficar lá. Então, mesmo que você consiga, assim, se livrar desse vício, eu sigo pessoas que, assim, são pessoas que realmente não são viciadas no celular, são pessoas de sucesso, assim,
que já são focadas na própria vida, elas mostram isso. Eu realmente observo, mas elas são sinceras e contam assim a verdade. Às vezes elas acabam passando mais tempo no celular. São pessoas que a gente não imagina que às vezes acabam assistindo mais vídeos do que o normal. E aí eu tô te falando isso porque é importante você pensar que não, em nenhum momento você vai chegar em um ponto que assim você vai conseguir vencer as redes sociais e de uma vez agora você vai entrar no Instagram e vai assim nunca mais vai conseguir perder para ele. Elas são feitas para isso, essas plataformas. Então, você tendo acesso aqui no YouTube, você tendo o Instagram, em algum momento você vai acabar assistindo mais do que gosta. E aí essa daqui não tem muito o que eu te falar. Até pessoas aqui que são extremamente focadas com a vida delas, acabam às vezes perdendo um pouquinho do seu tempo e assistindo mais do que gostariam. Porque essas pessoas são humanas, que nem eu, que nem você, e não vem com nenhum superpoder assim para conseguir resistir às redes sociais que foram feitas para isso. Então, gente, quando você pensar aí, eu quero ter o Instagram, eu quero ter qualquer rede social assim, você saiba que mesmo que você não fique um viciado sempre, em algum momento você vai acabar assistindo mais do que você queria. E aí é importante você saber disso, porque se algum momento você errar, acabar ficando mais do que você queria, você não ficar tão mal assim, se sentindo tão mal, porque é o normal, gente, é o normal de se acontecer. E aí, gente, falando isso, as dicas não acabaram. Caso você decida que assim vai querer ficar com as redes sociais, mas você ainda é super viciado, eu te aconselho desinstalar por um tempinho, sim. E essa dica aqui vale para todo mundo. Até você que, assim, decidiu que vai desinstalar as redes sociais e vai ficar só aqui com o YouTube. Crie uma vida legal fora dela. Faça coisas que você gosta, faça coisas boas, assim, pra você. Não fica só vendo a vida dos outros. Porque pensa assim, se você desinstalar o Instagram, mas aí ficar aqui com o YouTube e não adicionar nada de bom pra sua vida, nada pra você fazer, não criar hábitos legais que você goste, você vai acabar ficando meio entediado e vai ficar viciado no YouTube, que nem eu fiquei, porque você não tem coisas importantes para fazer, você não tem uma vida legal fora dela, você não tem motivos bons para fazer as coisas. E esse daqui eu não gosto tanto de falar, que assim você não sonha, não tem objetivos, porque eu também tinha e mesmo assim eu ainda ficava aqui no YouTube assistindo e essas coisas, só que talvez eu não levasse esses objetivos tão a sério por conta que eu mesma achava que não dava assim certa conta e também não focava tanto neles. Então você tem que reparar qual que é o problema, o que que te faz ficar tanto aí. E aí, nisso, você cria uma vida mais legal, você percebeu se é porque você tá entediado, se é porque você tá, assim, meio triste, você vê o que que tá te deixando triste, tira isso aí, coloca alguma coisa que te deixa mais feliz pra você não ter que ficar indo na plataforma. Gente, um exercício que eu tenho pra você perceber por que você fica tanto tempo nas redes sociais, o que que tá te fazendo ficar mais tempo nelas, é simplesmente você perceber em que horários você mais fica nelas. Porque aí você vai poder reparar. Eu, por exemplo, começava a ficar mais na hora do almoço. E aí antes, quando eu tinha o Instagram, aí eu começava a assistir aqui no YouTube também. Eu já falei isso há um tempo atrás, quando eu já tinha desinstalado as redes sociais. Na hora do almoço, quando eu ia almoçar pra assistir alguma coisa, eu começava a assistir vídeos. E aí eu acabava ficando mais tempo do que eu queria. Então, no meu caso, gente, era pra me distrair. Então, percebendo isso, eu fui lá e percebi e coloquei alguma coisa legal pra mim fazer na hora do almoço que também me distraísse. Porque ajuda demais, aí você percebe quanto que você mais fica e substitui por algo. Porque é assim que a gente faz, até quando tem um mau hábito, você vai lá e substitui por um bom. Então foi isso, gente, eu realmente espero que esse vídeo te ajude. Eu tenho certeza que vai ajudar se você prestar atenção em alguns detalhes que eu falei aqui no vídeo. E também se você procurar ser uma pessoa que presta atenção mais na sua vida e busca entender o porquê que você tem um vício nesse celular, porquê que você tá ficando tanto tempo, eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma solução, assim, pra não ficar tão viciado. Se você tiver gostado do vídeo, não esquece de curtir. A gente tá com a meta de bater em 500 inscritos. Então, se você gostar, segue aí pra ajudar, né? E se você for pensar, você vai estar me ajudando e te ajudando. Porque se você tiver gostado do vídeo, você vai seguir e vai aparecer mais conteúdos como esses pra você. Então, você vai estar contribuindo para o YouTube, assim, te aconselhar vídeos melhores, que você gosta mais. E, enfim, é isso.